Bom dia. Então, vamos dar início à explicação da atividade. Coloquei uma atividade para vocês aí, onde ao lado das questões foi colocado 4 propriedades para que facilitasse a maneira de vocês resolverem as questões propostas aí, ok? Então, na primeira propriedade, se vocês observarem, tem até um erro de digitação, é propriedade, saiu propriedade, mas eu creio que dá para vocês entenderem. Então, do lado do nome primeira propriedade, tem aí um símbolo com o Nzinho em cima do símbolo, parece um V, que é chamado de radical. Esse Nzinho é chamado de índice. Dentro desse símbolo que chamamos de radical, esse Vzinho, nós temos a letra A elevado a N. Este A é chamado de radicando e este N que está em cima do A é chamado de expoente. E se vocês observarem, o índice e o expoente são as letras N. Isso quer dizer que eles têm o mesmo valor. Se esse N fosse 7, o N que está em cima do A também seria 7. Se o N que está no índice for 7, o N que está em cima do A também seria 7, ok? Então, observem que quando isso acontece, o resultado vai ser sempre quem? O radicando. Olhem ali, o radicando é A, o resultado também foi A. Se esse radicando fosse o número 9 e o N for 7, então ia ficar o quê? O resultado seria o numeral 9. Seria como, simbolicamente? Raiz sétima de 9 elevado a 7, que é igual a 9, ok? Então, vamos lá ver direitinho com os exemplos que está aí ao lado nesse quadro. O primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 5 elevado a 2. Quadrada por quê? Porque mesmo o índice não aparecendo, ele não está explícito aí, ele não está escrito aí, mas nós sabemos que é o numeral 2. Então, por isso que nós lemos raiz quadrada de 5 elevado a 2. O expoente do 5, que é o radicando, é o numeral 2. Então, a gente está observando aí que tanto o índice, que está lá fora, que não está escrito, como o 2, que está aí escrito em cima do 5, eles são iguais. Então, eu já sei que o resultado dessa raiz vai ser o próprio radicando, que no caso é o numeral 5. Mas nós temos um processo para também se resolver essa propriedade. Como? Transformando esse radical em uma potência de expoente fracionário. A gente viu em outras aulas anteriores que para transformar uma raiz ou um radical em uma potência com expoente fracionário, a gente pega o radicando e põe ele para fora e ele vai ser a base. Base a gente sabe que é o que fica embaixo, então é a base. E nessa potência, para ser potência tem que ter expoente. Só que esse expoente ele vai ser fracionário, ou seja, vai ser uma fração. Onde quem vai ficar em cima, no numerador, e quem vai ficar embaixo, no denominador? Vão ser os números que estão lá no radical, o índice e o expoente. Só que em cima, quem fica é o expoente e embaixo, quem fica é o índice. Mas como os dois são iguais, como vocês estão observando, então vai ficar 2 sobre 2. 5 elevado a 2 sobre 2. E 2 sobre 2 é uma divisão que o resultado é 1. Então, repete-se o 5, que é a base, e o resultado da divisão em cima do 5, que é o numeral 1. E a gente sabe que toda potência elevada ao expoente 1 é igual à própria base, ou seja, 5 elevado a 1 é igual a 5. É repetir o 5 uma vez, ok? Então, vamos lá para a questão, ou para o exemplo de número 2, que é raiz cúbica de 7 elevado a 3. Cúbica por quê? Porque o índice desse radical é o numeral 3. Então, todas as vezes que for o numeral 3, a gente lê cúbica. Quando for 2, quadrada. Quando for 3, cúbica. Quando for 4 em diante, a gente já começa a ler de acordo com o número ordinal. A leitura é feita em número ordinal. Por exemplo, 4, raiz quarta. 5, raiz quinta. 6, que é o exemplo que está aí embaixo, raiz sexta, e assim por diante. Mas vamos voltar
para o segundo exemplo que está aí, raiz cúbica de 7 elevado a 3. Então, como é que eu faço? Eu transformo esse radical em uma potência com expoente fracionário, onde a minha base vai ser o radicando, que no caso é o 7, e o meu expoente dessa fração vai ser o quê? 3 sobre 3, o expoente sobre o índice. E 3 sobre 3 é uma divisão que tem como resultado 1. Então, repete novamente a base, que é 7, e coloca em cima da base o expoente 1, que é o resultado dessa divisão, dessa fração. Então, ficou 7 elevado a 1, que é igual a 7, porque repetiu 7 uma vez. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vamos lá para o exemplo de número 3, ainda da primeira propriedade. Nós temos aí a raiz sexta de 3 elevado a 6. Observem que o índice e o expoente são iguais. Eu poderia já resolver logo só cancelando o radical, o expoente com o índice e colocava logo 3 para fora. Mas a propriedade está mostrando aí para você transformar o radical em uma potência de expoente fracionário. Lembrando, pega o expoente, coloca o expoente do radicando, que é 6, coloca em cima do novo expoente fracionário, e o 6, que é o índice, coloca embaixo. Então, ficou 3 elevado a 6 sobre 6. E 6 sobre 6 é uma divisão. 6 dividido por 6 dá 1. Então, repete novamente a base, que é 3, e em cima da base escreve o resultado da divisão da fração, que é 1. 3 elevado a 1, que é igual a 3, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, ok? É como se eu estivesse repetindo 3 uma vez. Então, vamos lá agora para a segunda propriedade. Vamos lá. A segunda propriedade, nós temos aí 2 exemplos. O primeiro, aliás, 3 exemplos, me perdoe. O primeiro exemplo, vocês estão observando que nós temos uma multiplicação. O exemplo de número 2 e de número 3, nós transformamos o radical em uma potência. Então, é como se eu estivesse fazendo uma divisão, ok? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 3. Então, o que eu faço? Eu quero uma raiz equivalente a essa que está sendo dada aí. Então, essa propriedade é para me encontrar uma raiz equivalente à raiz dada, ok? Então, como eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 3, eu posso utilizar o processo da multiplicação. Eu multiplico tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número. O número que eu escolher para multiplicar o índice tem que ser o mesmo que eu vou colocar para multiplicar o expoente do radicando, ok? Então, aí no exemplo foi escolhido o numeral 2, é por isso que vocês estão vendo o numeral 2 repetido aí, multiplicando aí o 5 e lá dentro do radical multiplicando o 3, ok? Porque foi escolhido o numeral 2, mas poderia ser qualquer outro número. E vocês iriam encontrar um radical semelhante quando vocês resolvessem. Mas como foi o 2, então vamos lá para o resultado que foi dado aí. Então, eu peguei o 5, multipliquei pelo 2, que dá 10, é o novo índice do último radical, observem lá do resultado. E o 3, que é o expoente do radicando, do numeral 2, e multipliquei também pelo 2. 3 vezes 2, 6. Então, lá no outro radical, depois da última igualdade, vocês observam que tem o índice 10 e o expoente 6. Esse 10 é o resultado da multiplicação de 5 vezes 2. E esse 6 que está em cima do 2 é o resultado da multiplicação de 3 vezes 2, ok? Então, raiz quinta de 2 elevado a 3 é equivalente à raiz décima de 2 elevado a 6. Isso aí é quando pedirem para vocês encontrarem uma raiz equivalente ou aplicar uma propriedade para encontrar um radical equivalente, a raiz equivalente, ok? Então, vamos lá para o segundo exemplo que está aí na segunda propriedade. Observem que aí nós temos a raiz oitava de 3 elevado a 6. Então, eu também quero encontrar uma raiz equivalente a essa primeira, a raiz oitava de 3 elevado a 6. Mas eu não quero mais usar o processo da multiplicação, eu quero utilizar o processo da divisão. Então, eu posso fazer dessa seguinte forma, transformando o radical em uma potência de expoente fracionário, que a gente já viu lá na primeira propriedade, que basta pegar o radicando,
colocar para fora do radical. E lá em cima do 3, que agora ele não é mais radicando, ele é chamado de base, nós vamos colocar uma fração em cima dele, que é um novo expoente, onde nessa fração, quem vai ficar em cima é o expoente do 3, que no caso é 6. E quem fica embaixo é o índice do radical, que no caso é 8. E aí, em seguida, o que eu faço? Eu simplifico o 6 e o 8. Qual é o número que eu posso dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Qual o número que eu posso dividir o 6 e o 8 ao mesmo tempo? Sabemos que é o numeral 2, porque o 6 eu posso dividir por 2, como também o 8 eu também posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3, está lá o resultado do lado. 8 dividido por 2, 4, está lá embaixo. 3 sobre 4. Então, ficou 3 elevado a 3 sobre 4. E aí, em seguida, eu transformo novamente em um radical, onde o númerozinho que está embaixo da fração, ele vai ser o índice do radical. Então, eu escrevo raiz quarta, com o símbolo do radical, de 3, que é a base, ele se transforma de novo em radicando, elevado a 3, que é o expoente do 3 e que lá anteriormente era o numerador da fração, ou seja, que ficava em cima na fração, ok? Então, o radical semelhante à raiz oitava de 3 elevado a 6 é raiz quarta de 3 elevado a 3. Outra forma também é como se vocês estivessem dividindo logo, lá na primeira parte, 8 por 2 daria 4, que está lá no índice, na resposta final. E o 6 que está dentro da raiz, 6 dividido por 2, daria 3, que é o resultado final que está lá na última raiz, ok? Então, vamos lá para o terceiro exemplo. Nós temos aí raiz décima de 7 elevado a 5. Então, eu quero a raiz equivalente a essa daí. Então, o que eu faço? Transformo em uma potência de base fracionária. Lembrando, o índice vai ficar embaixo na fração e o expoente vai ficar em cima na fração. Então, ficou 7 elevado a 5 décimos, ou 5 sobre 10. Quando eu faço a simplificação, eu simplifico o 5 por 5 e também o 10 por 5, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. E aí, eu só posso dividir o 5 por 5, porque o numeral 5 é o número primo. Lembrando, números primos são aqueles que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, por isso que ficou lá no outro lado o resultado 1 em cima. E o 10 também dividido por 5 dá 2. Por isso que embaixo do 1 ficou o numeral 2. Ficou como? 7 elevado a 1 sobre 2. Transformando essa potência em raiz, ficaria como? Esse 2 que está embaixo, ele vai ser o índice, então não precisa escrever. Eu escrevo o símbolo do radical e dentro eu escrevo 7, porque eu também não preciso escrever o 1, que está lá em cima no numerador, em cima do 7. Então, uma raiz equivalente à raiz décima de 7 elevado a 5 vai ser também raiz quadrada de 7, ok? Então, espero ter tirado a dúvida de vocês em relação a essa segunda propriedade. Então, vamos agora para a terceira propriedade. Na terceira propriedade, se vocês observarem, nós temos um radical e dentro do radical nós temos uma multiplicação com 2 radicandos, onde o índice é n e os radicandos é a e b. Depois da igualdade, se vocês observarem, vocês observam que pegaram o mesmo radical com o mesmo índice e separou os radicandos, botou um radical para cada um. Antes eu tinha um radical, um só para os 2 radicandos. E depois da igualdade eu observei que eu separei o radical para cada radicando. Cada um ficou com seu radical, ok? Então ficou raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Antes era raiz enésima de A vezes B, que é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Exemplo. Então, vamos ver isso com o número. Como ficaria? Sabemos que a raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a 100, porque 25 vezes 4 a gente sabe que dá 100, ok? E aí, eu sei também que a raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 também dá 100, tudo bem? Então, o que foi feito? Um radical só
com 2 radicandos, o 4 vezes 5, e aí em seguida foi multiplicado os dois e ficou um só dentro do radical, que no caso foi o 100, radicando 100, e quando eu calculo a raiz quadrada de 100, eu sei que dá 10. Também sabemos que, aí se vocês estão observando o que nós temos aí, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 4 é 2. Então, se vocês observarem, a raiz de 25 vezes a raiz de 4 dá igual, aí ele separou, se vocês observarem aí, ele separou raiz de 25 vezes a raiz de 4, é aquele exemplo que está lá em cima. Raiz de 25 vezes 4 dentro de um radical só, ele embaixo ele botou separado, raiz de 25 vezes a raiz quadrada de 4. E aí ele pegou e extraiu o resultado de cada raiz dessa. Raiz quadrada de 25 é 5, então ficou ali do lado, igual a 5, vezes a raiz quadrada de 4 é 2, então ficou 5 vezes 2, que é 10. Então, o que ele está mostrando aí nessa propriedade? É que eu posso colocar uma multiplicação, ou seja, de 2 radicandos dentro de um radical, resolver e obter o resultado, como eu posso fazer isso separadamente. Botar uma raiz para cada radicando e calcular separadamente os resultados, que continua sendo o mesmo valor. A propriedade é válida, ok? Então, a raiz quadrada de 25 vezes 4 é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 4. Um radical só para 2 radicando é igual um radical para cada um radicando separadamente, ok? Espero ter tirado a dúvida também em relação a essa terceira propriedade. Então, vamos agora para a quarta propriedade. Bem como nós vimos ali na terceira propriedade, que serviu para multiplicação, quando eu tenho um radical só e 2 radicandos sendo multiplicado, nós também vamos ver que vai servir também para essa propriedade de número 4, só que aqui nós vamos estar com a divisão, ok? Então, observem aí do lado, nós temos a raiz enésima de A sobre B, ou seja, nós temos um radical e dentro desse radical nós temos uma fração que também representa uma divisão, ok? A dividido por B ou A sobre B. E ele diz que esse primeiro resultado é igual ao que está lá do lado, raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, ou seja, o radical foi separado para cada um desses radicandos. A raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, ok? Essa é a propriedade válida para essa quarta propriedade. Nós vamos ver agora os exemplos numéricos. Nós temos aí raiz quadrada de 36 dividido por 4. E a gente sabe que 36 dividido por 4 dá 9. Então, foi resolvida a divisão. 36 dividido por 4, 9. Colocou dentro do radical novamente o numeral 9. E agora se extrai o resultado da raiz. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 dá 9. Agora, vamos ver isso aí detalhadamente. Ele pegou raiz de 36 do lado e mostrou que a raiz de 36 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Embaixo, nós temos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Se vocês observarem, ele fez uma chave para poder mostrar do lado aí essa divisão separadamente. Raiz de 36 dividido pela raiz de 4. E observem que aí é raiz quadrada, viu? Os dois exemplos são raízes quadradas. Não tem número escrito no índice, mas sabemos que é um 2. Então, raiz quadrada de 36 dividido por raiz quadrada de 4. Então, extraindo as raízes separadamente, raiz quadrada de 36, 6, dividido, raiz quadrada de 4, 2, dividido por 2. Então, ficou 6 dividido por 2, que dá 3. Então, observem que a raiz quadrada de 36 dividido por 4, ou seja, a divisão dentro de um único radical, é igual aos radicais sendo divididos separadamente. Observe que os resultados deu o mesmo. Tanto ele junto, a divisão feita dentro de um radical só, deu 3 como resultado, como ele separadamente, também o resultado foi 3. Por isso que essa propriedade é válida, ok? Então, vamos lá agora para as questões. Aí, na primeira questão, bem em cima, ele está mostrando como é que vocês fazem essa transformação.
ok? Quem é que fica em cima na fração, no expoente fracionário? Observe que o 5 é o expoente do 7, ele foi lá para cima para o numerador, que ele é o expoente do radicando, tem uma setinha indicando. E o 3, que é o índice, ele foi para baixo lá na potência, onde ele ficou como o denominador do expoente 7, ok? E ele é o índice da raiz, tá aí uma setinha indicando. Tá mostrando aí como é que vocês fazem essa transformação. Então, vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, vocês têm aí, ele está pedindo para vocês calcular, né? Ele tem aí 64 elevado a 1/2. Então, o que vocês podem fazer aí? Vocês vão transformar essa potência com expoente fracionário em uma raiz. Quando vocês transformam em uma raiz, aí vocês calculam a raiz, se é quadrada, se é cúbica. Isso aí é vocês, quando vocês montarem, vocês vão ter que identificar, ok? E fazer o cálculo. Lembrando que a potência e a radiciação, potenciação e a radiciação são operações inversas e que todas elas dependem da multiplicação. Então, vocês precisam saber multiplicar, ok? Então, vamos lá para a alternativa B. Nós temos aí 400 elevado a 1/2. Então, aí eu tenho uma potência de expoente fracionário e eu também tenho que transformar em uma raiz, um radical, para poder calcular a raiz, ok? Do mesmo jeito, na letra C e a letra D. A letra C eu tenho 8 elevado a 2/3. Então, vou ter que transformar em raiz para poder calcular, em um radical e calcular. Alternativa D, eu tenho na minha base uma fração e o meu expoente, que também é uma fração. Então, eu tenho que transformar essa potência com expoente fracionário em um radical para poder fazer o cálculo, ok? E dá para me aplicar propriedades que foram explicadas ali do lado. Tudo bem? Então, vamos agora para nossa segunda questão. Na segunda questão, ele diz: no caderno, simplifique os radicais e em cada item responda que número você usou para dividir o índice e o expoente. Então, você vai simplificar no seu caderno e você vai dizer qual foi o número que você usou para dividir, ok? É como se vocês quisessem encontrar como é que eu posso dizer? Um radical equivalente ao primeiro. Só que aí ele está usando a expressão dividir, então vocês vão ter que utilizar a propriedade de número. Deixa eu voltar bem aqui, porque eu não sei qual é o número que está aí. De número 2, eu acho, se eu não me engano. Propriedade de número 2, nesses dois últimos exemplos que estão aí, ok? Então, vamos lá. Então, tem aí, letra A, raiz quarta de 7 elevado a 6. Vocês transformam esse radical em uma potência de expoente fracionário e façam como está lá nos dois exemplos que está aqui embaixo da segunda propriedade. Voltando para o exercício. A alternativa B, raiz nona de 5 elevado a 6. Vocês transformam essa radical em uma potência de expoente fracionário. E letra C, raiz décima de 2 elevado a 15. Vocês transformam e façam como vocês fizeram nas outras anteriores, de acordo com a segunda propriedade. Lembrando, vocês vão ter que dizer do lado qual foi o número que vocês utilizou para dividir o índice e o expoente, o número que vocês vão usar para simplificar, ok? Letra D, raiz oitava de 3 elevado a 2. Do mesmo jeito, transforma todas essas 4 raízes em potência com expoente fracionário, ok? É o inverso da primeira questão. Vamos agora para a terceira questão. Nessa terceira questão, está mostrando aí uma propriedade que é chamada de raiz de uma raiz, ou radical de um radical, propriedade radical de um radical. O que vocês vão fazer aí? Bom, ela não está descrita aí do lado, mas no vídeo aula foi mostrado para vocês e nas aulas anteriores, que a gente está vendo que essa aula de hoje é revisão das aulas anteriores do mês passado. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma raizinha dentro da outra, vocês só vão ter que multiplicar os índices que estão nesses radicais. E em seguida vão obter uma raiz com um único radical e o radicando que está aí ele vai permanecer. Se for o caso e der para simplificar,
como a primeira propriedade que está lá do lado aí no quadro, vocês podem continuar fazendo, ok? Podem não, devem continuar, ok? Então, na letra A tá assim, raiz cúbica da raiz quarta de 5. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse 3 e esse 4, vão multiplicar e ele vai ser o novo índice de um único radical só e dentro vocês vão colocar esse numeral 5, ok? E aí tá resolvido. Na letra B, vocês vão pegar esse 5 com o 3, que são os dois índices, multiplicar e repetir um radical só e vai colocar o radicando dentro, que no caso é o 2. Na letra C, nós temos aí dois radicais com dois índices, que é o 3 e o 4. E vocês vão pegar e multiplicar o 3 e o 4, ok? Então, 3 vezes 4 vai ficar um único radical. E aí, em seguida, coloca dentro o radicando 3 elevado a 2. Bom, eu disse que vocês deveriam continuar, mas aí como a questão pede só para vocês escrever uma raiz só, vocês escrevam. Mas se quiserem seguir até a frente, dá para simplificar, ok? Utilizar uma outra propriedade, mas façam só isso aí mesmo. Vamos lá para a letra D. Na letra D, se vocês observarem, nós temos 3 radicais. E os índices dos 3 radicais não aparecem, então quer dizer que é o numeral 2. Então, se é o numeral 2, vocês vão multiplicar esses números 2 que não apareceram aí. Então, vai ficar 2 vezes 2 e vezes 2, que vai ser o novo índice do radical que vocês vão montar agora. E aí, escrever dentro do radical numeral 5, que é o radicando. Então, vamos agora para a questão de número 4, ok? A questão de número 4, pede para calcular indicando o resultado sem radical, ou seja, vocês vão calcular ele, usar a propriedade e depois colocar o resultado final, certo? Então, vamos lá. É o que eu disse que vocês teriam que fazer na outra, mas é nessa aqui. Vocês têm que ir até o final. Vocês primeiro utilizam a propriedade, observem que nos dois radicais de cada alternativa, o índice é o mesmo. Então, quer dizer que eu só posso utilizar essa propriedade quando os índices forem iguais, ok? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão transformar em um único radical, colocando um índice só, repetir uma vez só. Então, só para ajudar vocês, a letra A. O que vocês vão fazer na letra A? Vocês escrevam um radical só, um símbolo só, raiz quadrada. E dentro desse único símbolo, vocês vão escrever 3 vezes 12, dentro desse único radical. Em seguida, vocês vão multiplicar. 3 vezes 12 dá o quê? Raiz quadrada de 36. E aí, vocês vão calcular. Quem é a raiz quadrada de 36? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 36, que no caso é o numeral 6, porque 6 vezes 6, 36. Então, tá aí dada a resposta da alternativa A. E do mesmo jeito, vocês vão fazer com a letra B, com a letra C e com a letra D. Vocês vão pegar um único radical, botar os dois radicando dentro deles e multiplicar, colocando o resultado ainda dentro do radical. Só depois é que vocês calculam a raiz, ok? Do mesmo jeito, na letra C, raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 4. Na letra D, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 50. E agora vamos lá para a última questão e vamos lá ver o que ele pergunta aí na quinta questão. É verdade que raiz quadrada de 64 sobre 16 é igual a raiz de 64 sobre a raiz de 16? Aí vocês vão dizer se isso aí é verdade ou não, ok? E boa atividade, creio que eu consegui tirar as dúvidas de vocês, se não, estará o grupo aí aberto para vocês poderem tirar as dúvidas, ok? Bom dia, boa aula e bons estudos.